Tudo bom, Cíntia? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Olha, eu que agradeço. Eu já te contei que eu adoro a sua voz. A minha voz, voz de bode rouco? Oca! Você não viu eu cantando, tentando cantar Bryan Adams? Eu vi você tocando, né? Bateria. Fiquei impressionada. Melhor. Desde que você toca? Desde criança, mas parei 20 anos. Nossa, fez muito bem voltar. Eu vi até que a Ana Paula pediu uma música. Eu vou pedir também, tá? Pode pedir. Criar intimidade aqui, vou pedir. Rodrigo, muito obrigada, tá? Por aceitar. Quando eu pensei em você, não me veio outra palavra à cabeça a não ser a palavra, o adjetivo culto para o seu português. E eu sempre tive interesse por entender como que uma pessoa com a sua envergadura intelectual se constrói. Porque a gente vê de fora e a gente pensa assim, essa pessoa não tem vida, essa pessoa assim, ela vive para isso, ela não come, bebe, ela não tem saca, sabe, sei lá. Entendeu? A gente pensa que você nasceu já comendo os livros. Então eu queria entender, eu já vou começar com uma pergunta divertida. Você era um nerd? Não, Cíntia, não era nem de perto. Eu, na verdade, vi algumas listas aí de entrevistados que você fez, fiquei até lisonjeado, né? Porque o Temer, por exemplo, é de um português invejável, as mesóclises e tudo mais. Eu nunca fui. Na verdade, bom, eu era baterista, cabeludo. Na escola, eu era um bom aluno, mas não estudava muito. Então, eu passava bem, tirava minhas notas ali 7, 8. Minha professora Ateneia, de português, gostava muito de mim, no Colégio Santo Agostinho, mas eu não era de ler. E eu ainda brinco, pelo incrível que pareça, que o Santo Agostinho destruiu em mim a paixão pela leitura que eu tive que resgatar depois, quando mais velho. Né? Porque joga livros densos, pesados para você ler, e com aquela obrigação meio de decoreba, meio de coisas, perguntas sem sentido, em vez de tentar entender. E assim, eu lia por obrigação. Né? Então, e eu tinha muito livro em casa, minha mãe sempre foi uma pessoa que leu muito, minha mãe era bióloga, depois fez psicologia, sempre estudando a vida inteira, e adorava debater, puxei isso dela, né? Debater e ler. Mas eu, assim, até uma certa idade, eu realmente não era uma pessoa de ler muito. Eu lia lá minhas Agatha Christie, meus Sidney Sheldon, umas coisas assim, né? Mas não era um devorador de livros e era um aluno ali bom, mas sem me esforçar muito. Né? Então, e nunca fui nerd. Nunca fui o primeiro da sala de ficar sentado na frente. Eu era mais da turma bagunceira. Né? O que aconteceu, Cíntia? Uma das coisas, né, que aconteceram, eu casei muito cedo. Né? Eu namorava já há 3 anos, a gente pensava em casar e tudo, mas ela engravidou e a gente casou muito cedo. Então eu tinha 24 para 25 anos. E ali eu incorporei assim, o papel do pai responsável, coroa, né? Inclusive mudei até meus hábitos. Aí passei a ouvir mais jazz em vez de rock, né? Dei uma mudada. Comprei um carro de coroa com cor, que eu brincava ali que era de burro quando foge, aquele meio dourado assim. Minha mulher até hoje não acredita nisso. E ali eu comecei a ler sem parar. Né? Nessa fase, eu comecei a ler muito. Um pouco antes, na verdade, já no trabalho, eu trabalhei 6 anos para o ministro Paulo Guedes, né, na época do mercado financeiro, e ele instigou muito a leitura em mim. Né? Ele me deu algumas dicas de livro, eu comecei a ler e não parei mais. Né? Então, mas eu comecei tardiamente. Comecei isso tudo com 19, 20 anos na cara. Né? E aí virei um devorador de livro. Então, teve uma época da minha vida que eu lia 5, 6 livros por mês. Né? Era todo mês ali 5, 6 livros. Que tipo de literatura era? Isso é curiosíssimo, porque desde 2000 eu tenho essa cronologia inteira, né? Eu criei um arquivo e tem de tudo ali. Começou muito voltado para mercado financeiro. Livros sobre trading, sobre essas coisas, análise de empresa, business. Mas aí eu comecei a perceber que no mercado valia muito também a questão da psicologia das massas, filosofia, natureza humana. E aí eu comecei a puxar de um tema a outro, né? Você lê um livro, você se interessa ali por várias citações dentro daquele livro e você vai comprando os outros livros e aí não parei mais. Então, assim, é uma gama de interesses bem abrangente, né? Tem de tudo. E eu também comecei de forma muito tarde, na minha opinião, a literatura.
Eu tinha um certo preconceito, falava assim, não, eu tenho que ler coisa técnica, tenho que ler sobre mercado, tenho que ler economia, política, filosofia, ciência. E eu falava, não, ali ficção é passatempo. Big mistake, né? Grande equívoco meu aí, demorei a pegar realmente, mas até tem um lado bom nisso, que eu acho que exige uma certa maturidade, para você ler um Dostoiévski, para você ler um Kafka e tudo mais. Então eu demorei a mergulhar nessas literaturas clássicas, né? E aí também foi realmente paixão, né? Foi recuperar o atraso. Eu lembro quando eu peguei Machado de Assis, por exemplo, para reler, porque eu nem lembrava da leitura na época da escola. Quando eu peguei para reler, foi aquela sensação de, meu Deus, que tempo perdido que eu desperdicei achando que isso era baboseira. E você se lembra de qual autor, assim, na época do colégio, te traumatizou? Eu acho que foram aqueles clássicos da literatura brasileira mesmo. Né? Tive que ler Senhora. Eu achava tudo muito, muito chato, né? A verdade é que eu achava chato, ainda mais porque era uma leitura pensando que eu ia ter que lembrar dos nomes de data ou de qualquer coisa assim que fosse cair na prova, né? Era uma leitura por obrigação, sem nenhum tipo de estímulo mais inteligente. Pelo menos essa é a minha visão com o benefício do retrospecto. Né? Eu tento alimentar minhas reminiscências sobre aquela época e o que vem é mais ou menos isso. Assim, eu lembro do enfado de ter que ler esses livros pensando na prova. E isso foi um crime quase, né? Porque que leituras maravilhosas. E interessante, né? Eu tive a oportunidade há 1000 anos de dar aula em colégio. Eu detestei, para te falar a verdade. Nossa, eu não gostava de jeito nenhum, mas enfim, fui lá uma vez, dei aula em colégio. E aí a gente deu Shakespeare para os meninos lerem, e a abordagem que eu fiz foi pelo teatro. Só que aí eu fiz uma zona ali e tal, os meninos amaram, eu deixei a Julieta ser menino, e no fim eu falei, olha, no fim o Romeu não pode ficar de jeito nenhum com a Julieta. Tá? Então assim, eu dei essa construção, aí eu ensinei o que era paródia. Uhum. Construam tudo de Shakespeare. Com Shakespeare ali, ó, pé da vida no túmulo, entendeu? Enfim, e aí eu senti com essa experiência que realmente os alunos gostaram do que eles leram, porque sim, né, a gente vai desconstruir esse Shakespeare e tal. Acho que falta isso um pouco nas escolas. Falta mexer, né, instigar um pouquinho com até a imaginação, uma coisa um pouco mais elaborada. Eu descobri Shakespeare também já nessa fase que eu estou mencionando para você. E ali é curioso que eu tenho essa cronologia, eu peguei assim 2 anos de repente e li uns 15 livros do Shakespeare de uma vez. Né, e de fato, né, se tem algum grande psicólogo da humanidade que... E não é à toa que é atemporal, né, a gente lê depois de tantos séculos, ou então as tragédias gregas também, Sófocles, porque fala de coisas atemporais, né? Quer dizer, quando você vai ver Otelo com a questão da inveja, o Rei Lear ali, o próprio Romeu e Julieta, o Hamlet, tudo isso vai passando pelas principais paixões humanas. Então você pode ler séculos depois e você vai entender perfeitamente. Né? Não é uma coisa muito conjuntural ali de um tempo. Né? E olha que crime que tentam fazer hoje, né? Por isso que eu combato tanto essa coisa do politicamente correto. Eles tentam, em vez de entender que Shakespeare é clássico porque falou com todo mundo em todas as épocas, eles tentam enquadrar o Shakespeare como um ícone ali daquela época da Inglaterra e da opressão, da civilização patriarcal. Né? Aliás, Ítalo Calvino disse, ele tem um livro, né? Por que ler os clássicos? E ele termina, leia os clássicos porque os clássicos são clássicos. Exato, exato. E eu fico fulo quando eu vejo aquelas coisinhas do tipo assim, resuma os clássicos em 10 minutos, como se o que interessasse fosse apenas pegar, né, o big picture, em vez de você realmente mergulhar página a página no desenrolar daquela história, né? Mas, enfim, eu também gostava de inventar umas palavras, uns neologismos na época, né? Minha mãe morria de rir comigo, porque eu, muito pequenininho, por exemplo, eu lembro de uma, pelo menos, o limpador de para-brisa, que até hoje eu não sei se tem um nome específico, limpador de para-brisa, né? Eu chamava de palapitar,
Porque eu era pequenininho, eu falava, palapita, fica palapita. E eu criava essas palavras. Teve uma história engraçada também que minha mãe virou para mim, coitada, minha mãe tinha e tem um português muito bom, inclusive melhor que o meu, e ela lê muito até hoje. Mas ela virou para mim na mesa, né, e falou assim, Rodrigo, olha a postura. Né, eu estava sentado assim com o ombro arriado. Aí eu falei assim, mamãe, a Valdinéia não veio hoje aqui, era o nome da costureira que fazia os trabalhos de casa. Olha, postura, eu não sabia nem o que era postura. Para mim era costura. Né? Então, assim, eu tive a mensagem, Cíntia, é que eu tive que correr atrás do prejuízo. Né? Até hoje eu tenho algumas dificuldades ainda remanescentes com crase, né? Algumas, os 4 porquês. Né, eu às vezes engasgo ali, falo, não, tem que pensar, né? Não, esse é separado e não sei o quê. Então, porque não vem de forma mais natural e sutil, porque eu tive esse gap, né, esse ato aí na minha formação, enquanto eu estava pensando em cá entre nós, curtir a vida, pegar a meninada, ou então tocar minha bateria. Como eu me enganei. Porque... Não, zero nerd. Todos tenham de você, de que você era aquele nerd que senta lá na frente. Enfim, e eu queria entender como que você foi parar no mercado financeiro. Pelo que eu vi na minha pesquisa, o seu pai, ele é um homem que nasceu pobre, que passou em um concurso, e ele abriu a própria seguradora, não é isso? É isso, era uma corretora na época pequena, exato, quer dizer, era inspiração paterna mesmo. Eu nunca tive muita dúvida, fiz economia na PUC e queria ir para o mercado financeiro. Fui em 97 e fiquei até 2015, né, no mercado financeiro. Então, foi uma parte muito grande da minha vida e foi, sem dúvida nenhuma, inspiração aí do lado do pai. Né? Entendi. E sua mãe? Sua mãe, ela é dona de casa? Não. Minha mãe trabalhou a vida inteira como bióloga, professora de biologia. Em escolas, inclusive, públicas, e depois foi atender em clínica, né, de psicologia, foi ser psicóloga. Então, mas a minha mãe, eu quase peguei, a gente foi quase contemporâneo ali da PUC, porque ela tinha saído há pouco tempo da faculdade que ela fez depois, a segunda, né, de psicologia. Então, minha mãe sempre gostou muito de estudar, de ler, comprava aquelas promoções todas de clássico, né, que jornais lançavam no Brasil. Então minha casa é espalhada, minha casa dos meus pais tinha livro por tudo que é canto, mais ou menos como o meu bunker aqui, o meu escritório, que tem mais ou menos uns 3.000 volumes aqui. Que delícia! E como que é isso, você ser filho de uma psicóloga e de professor? Porque são duas coisas difíceis para o adolescente. São. Né? São. Você juntou aí as duas coisas. Juntei e casei com psicóloga também, psicanalista. Pode explicar. Mas se formou depois. Quando eu comecei a namorar, ela estudava direito. Olha, não era trivial, mas também não tinha... aquela coisa, né? O santo de casa não faz milagre. E outra coisa que eu sempre fui muito curioso, isso é uma característica minha, né? Então eu sempre fui muito curioso, e isso foi muito instigado também pela minha mãe. A gente tinha a coleção da Barça, coisa que a garotada nem sabe o que é, né? Hoje na era do Google. E assim, eu fazia uma pergunta e minha mãe falava, vamos pesquisar? Pegava a Barça para a gente dar uma olhada. Então, eu era muito curioso, né? Então, isso fez com que eu fizesse mais perguntas do que qualquer coisa, né? Então, era um ambiente de debate, era um ambiente de... E aí, eu curioso, quando ela foi fazer psicologia, e eu já um pouco mais velho, o que eu fiz, Cíntia? Eu fui ler Freud. Então, eu li uns 4, 5 livros do Freud, né? Li alguma coisa de Lacan também, mas aquilo ali é indigesto. Né? Inclusive li o livro do Alain Sokal, que é muito interessante, chamado Imposturas Intelectuais, em que ele abre com o estudo do Lacan, que diz que fala um bando de baboseira, mas enfim, não tem ciência ali. E aí eu usava isso contra minha mãe. Então quando minha mãe virava e falava assim, por que você está falando muito disso? Eu falava, mãe, às vezes um charuto é apenas um charuto. Sigmund Freud. Uhum. Então eu citava contra ela, entendeu? Era uma forma de eu me blindar também. Gente, que sagaz. Que inteligência. E me conta uma coisa, eu hoje até mandei um áudio pro Lacombe, eu falei, Lacombe, me ajuda, meu filho, porque eu tô aqui pesquisando, começado sua pesquisa na semana passada, e eu achei que você era economista,
Eu achei que você era jornalista. Eu achei que você tinha alguma coisa em administração que eu não sei o que era. Eu tô assim, gente, qual que é a formação desse homem lá, Combi? Ele falou assim, ele é economista. Você conta o seu percurso aí, como que foi? Eu fui para a economia da PUC em 94, me formei... PUC Rio de Janeiro, a turma que tinha ali muito professor bom, inclusive, que teve a ver com o Plano Real e tudo. Me formei em 98, né, 4 anos e meio de faculdade, atrasei um semestre, porque não estudava tanto. Cíntia, eu chegava, isso já na faculdade também, né? Eu namorei uma CDF, eu era amigo de CDF, e elas ficavam horrorizadas comigo, que eu chegava, tinha prova que eu chegava e falava assim, qual é a matéria que vai cair? E elas, não acredito, Rodrigo. Eu falei, não sei. E elas me passavam, eu tirava uns 6,5, 7, e elas tinham estudado muito, ficavam tensas, e tiravam 8,5. Ela falou, como é que você consegue isso? Eu falei, alguma coisa é dedutiva ali, não sei o quê. Então eu tinha alguma facilidade com matemática e tudo isso. E me formei em 98, fiz o MBA de Finanças no IBMEC logo depois, em 2000, né? E minha formação acadêmica parou aí. Não tenho mestrado, pensei várias vezes em seguir por esse caminho, em ingressar num caminho mais acadêmico e nunca me despertou muito interesse, para ser sincero, nunca foi a minha praia. Até porque eu não tenho tutor nessa minha formação caótica autodidata. Essa questão dos livros que eu mencionei, eu ia pegando a esmo, de forma bem aleatória, aquilo que me instigava interesse, e até hoje é assim. Eu tenho aqui, obviamente, eu não li todos esses livros, então tem vários livros que eu pego e eu não sei qual vai ser a minha próxima leitura. Então, a ideia de me afunilar ali numa tutoria, você vai ter que fazer isso, vai ter que preparar uma defesa de um trabalho qualquer de mestrado, e tudo isso nunca foi minha praia, né? E a vida acadêmica parou aí no MBA mesmo. E o resto, aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever, ainda nessa época, trabalhando no mercado, na época que o Paulo Guedes era meu chefe, eu comecei a escrever uns artigos, era uma coisa de desabafo. Eu sempre tive muito isso, eu preciso extravasar. Né? Eu penso rápido, eu falo muito rápido, eu sou acelerado em tudo. Né? Eu com 24 para 25 casei, com 25 fui pai, com 28 já estava me separando pela primeira vez, sou casado 2 vezes com a mesma mulher, e tenho um filho de 3 anos, uma filha de 19 anos com a mesma mulher, e escrevi o primeiro livro com isso aí, com 27 anos. Né? São 12 já, por aí, mas é muita coletânea de artigo. O meu lance é mais a crônica mesmo, eu escrevo artigos curtos, eu tenho, de novo, né, eu vejo assim muito autor, muito escritor, principalmente da área de literatura, ficção, eu vejo que eles têm um perfil, falando aqui de psicologia, muito mais observador e o típico obsessivo. Né? O sujeito, ele é muitas vezes perfeccionista, ele volta na mesma frase 30 vezes. Eu sou o contrário. Se eu fosse assim, eu nunca ia conseguir fazer tanta coisa como você mesmo mencionou. Como é que sobra tempo? É porque eu faço acelerado e não estou nem aí. Eu não sou perfeccionista. Eu publico essas músicas que eu estou tocando agora e eu mesmo identifico, às vezes, erro. Falo, putz, saí do tempo ali naquela virada. Mas dane-se, vou para a próxima música. E eu escrevo blog. Imagina, tinha época que eu escrevia 3, 4 artigos por dia. Não dá para você ser tão preciosista. Então, é a minha personalidade. Eu sou acelerado. Antes então, de ser perfeito. É uma questão de perfil. Sem julgamento aqui, eu brinco que o Lacombe mesmo, que você mencionou, o Lacombe, que tem um português muito bom, escreve textos muito bem, ele outro dia virou para mim e falou assim, ele não sabia nem que eu estava ouvindo, porque estava lá no nosso programa de manhã e eu já tinha entrado, mas ele não sabia. E ele estava conversando com o Silvio Navarro e ele falava, pô, como é que o Rodrigo consegue entregar? Cara, eu estou aqui tendo que entregar o artigo da coluna do jornal tal e preciso de mais tempo, o cara já entregou 2, 3... E aí eu entrei e falei assim, Lacombe, é porque você vai ali minuciosamente nos detalhes e tudo com precisão e eu não. Então é uma questão de perfil, não tem aqui... Para certas atividades, o perfeccionista vai fazer com muito mais esmero, com muito mais carinho, né, com muito mais cuidado. E eu vou deixar passar batido um monte de coisa. Eu dou um exemplo, né? Eu selecionei até alguns erros, algumas coisas, mas teve uma vez, esse mundo é cruel, né, da rede social, porque é julgamento constante de qualquer deslize, né, mas eu que sou um cara polêmico, defendo ideias polêmicas e de uma forma muito veemente, com convicção, né, isso gera inimigos, obviamente. Teve uma vez que eu escrevi na pressa, essas coisas de Twitter também, né, eu escrevi que o fulano ficou oriçado.
Olha, um dos livros que eu mais gostei de literatura é justamente, como é que é, o do Ouriço, O Segredo do Ouriço, que é um livro maravilhoso, de uma sensibilidade ímpar. E eu escrevi que o sujeito ficou ouriçado. Aí pronto, pegaram, né? O cara é ouriçado, é um analfabeto, e não sei o quê. Então não pode escorregar. Escorregou, lascou, né? Então, outro dia eu vi bueiro, boeiro, com O, boeiro. Né? Então, assim, sai, né? Sai coisas. Mas a gente também a gente vai criando uma casca, né? Com essas coisas. Eu também eu escrevia para o Estado de Minas, agora eu escrevo para Forbes. Escrevo numa velocidade da luz mesmo, em 50 minutos sai um artigo e tá tudo certo. E, obviamente, já errei, já publicado no jornal, impresso. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz. Eu sou professora de português, hein? Mas é do nosso cérebro. Agora, acabou que eu acho que você não ouviu, eu fiquei curiosa. Eu tenho certeza de que você não acredita nisso, mas eu vou perguntar. Qual que é seu signo? Eu sou Câncer, 4 de julho. Destino, eu nasci em 4 de julho, que é a independência americana, em 1976, que é o bicentenário do Congresso de Filadélfia, quando eles assinaram ali a independência. Então, eu estou aqui na pátria de destino mesmo. E sempre fui americanófilo, quando era mais moleque, nessa época de roqueiro, baterista. O sonho que eu tinha era morar aqui, né? Porque eu vinha visitar e ficava louco. Oi? Você mora perto de Fort Lauderdale? Sim, pertinho. Ah, tá. E aí tá, me conta então. E como que você virou você? Sabe, assim, o que ocorreu assim? Qual foi a hora assim? Gente, eu sou o Rodrigo Constantino, sabe? Sim. Não, em primeiro lugar que eu não ligo muito para isso, assim. É uma coisa curiosa, né? Porque quando eu era adolescente, meu melhor amigo, né, até hoje, que tem muito mais talento musical que eu, ele canta, toca guitarra, baixo, flauta, piano, tudo, e tira de ouvido. Nós sonhávamos em ser ricos e famosos como músicos, né, que é o sonho de adolescente. Que vida fácil, né? Ledo engano, mas a gente sonhava com aquela coisa, né? Putz, ficar rodando o mundo em tour, né? Então, foi ali que eu criei esse pseudônimo do nome artístico, na verdade, do Rod Constant, que hoje eu resgatei, fiz até uma plaquinha para o meu estúdio de bateria. Então, assim, era nessa época de fantasias, né? Que eu queria ser rico e famoso tocando bateria. Aí depois, o sujeito acaba ficando de alguma forma famoso. Rico ainda falta, mas acaba ficando famoso. Pelas ideias, pela defesa de ideias, comentários políticos e tudo, e isso não afeta muito. Porque eu dou muito valor a não perder a essência, a não perder aquilo que você é. Então, quem é o Rodrigo Constantino? Não é necessariamente a figura, eu não criei uma persona, eu não tenho, tudo em mim é muito genuíno, né? Eu não falo as coisas que eu falo por público, por cálculo de reação, eu falo o que eu penso, e isso já me, inclusive, rendeu aí processos, um deles eu perdi feio, e outro já rendeu cancelamento e perda de empregos. Né? Aí eu estou colocando a turma na justiça, é diferente. Mas eu sou quem eu sou. Né? Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que dou muito valor ao senso de justiça, que é muito forte em mim, isso desde moleque. Né? Então, eu não suporto hipocrisia, eu não suporto falsidade, então eu combato isso desde sempre, né? Então não mudou muito, muda às vezes o alvo e tudo, mas é sempre a mesma essência, a mesma régua e o mesmo fio condutor, né? Como escritor, como jornalista, foi exatamente esse processo de transição. Eu comecei a escrever para desabafar, aí teve um editor mineiro, de uma editora pequenininha chamada Soler. Hoje ele virou até corretor de imóveis e tudo. Ele me ligou uma vez e falou, eu tenho um autor aqui que usa um pseudônimo chamado Legrand, e ele queria usar uns trechos de artigos seus que foram publicados no Mídia Sem Máscara, que era ligado ao Olavo de Carvalho à época. Né? E aí eu virei, esse é a época craseado, e aí eu virei e falei assim, olha, pode usar os trechos, mas eu vou além. Eu tenho textos inteiros. Você não tem interesse em lançar um livro meu, não? Eu tenho. E ali nasceu o meu primeiro livro, que é uma coletânea chamada Prisioneiros da Liberdade. E aí não parou mais. Então eu fiquei durante muito tempo dividido, com um pé em cada canoa. Até a hora que eu resolvi falar assim, não, minha vocação não é mercado financeiro, estou vendo vários problemas aqui de, inclusive, embate
de postura, de filosofia, com o que se exige no dia a dia no mercado. Minha vocação é defender essa causa, né, mais idealista do liberalismo e tudo mais. Então eu acabei fazendo essa transição, né, e a meta era poder me sustentar com isso, porque cá entre nós é uma mudança de profissão muito delicada do ponto de vista financeiro. O sujeito abandonar o mercado financeiro, eu estava bem, né, para ir escrever, para ir lutar pelo liberalismo no Brasil é um negócio muito difícil. Então teve um custo alto do ponto de vista financeiro para mim. Eu que, como já mencionei, o meu pai, né, que veio de baixo, mas conseguiu ter uma condição boa financeira, eu que fui um jovem sob um guarda-chuva mais confortável, chamemos assim. E hoje você é pago para opinar, e eu acho isso sensacional. Eu acho que a pessoa que chega a esse ponto, independentemente da ideologia dela, ela precisa ser respeitada, né? Eu já usei isso só uma vez como carteirada contra a minha filha. Que aí uma vez eu falei para minha filha, porque a minha filha também já puxou algumas coisas de mim, ela gosta de debater e tudo, mas ela está naquela fase de tirar conclusões um pouco precipitadas, o que é normal em se tratando da juventude, né? 19 anos, como dizia o Mark Twain, não, ai meu Deus, agora deu branco, o outro lá que foi processado até por homossexualidade, o Dorian Gray, ai meu Deus, que branco horroroso que me deu, detesto quando isso acontece. Mas, enfim, ele dizia assim, não sou jovem o suficiente para saber de tudo. Então é da idade. Mas teve uma vez que eu virei para ele e falei assim, meu filho, olha só, você está ignorando o que eu estou tentando te explicar? Você sabe quanto é que pagam para o papai falar durante uma hora? Eles pagam uma grana para eu ficar falando uma hora sobre um assunto, eu estou querendo te falar de graça aqui, você está ignorando. Então foi a única hora que eu usei carteirada, apelo à autoridade. Né, o apelo à autoridade. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou aí de processo e tudo, eu já tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conviver, de ter amizades com pessoas, com comentaristas políticos, e eu vejo que de um modo geral, existe eu vou usar a palavra tesão, existe um tesão em todos eles, assim, que eu fico olhando, eu fico sem entender até que ponto isso é positivo, porque é mais ou menos assim, a pessoa vai lá, fala, e isso cria uma polêmica, e aí ela fica com aquela energia voltada para a réplica, para a tréplica, e o tempo inteiro, sabe? A pessoa fica ansiosa e tal, e eu tenho dó, às vezes, até da mulher, do cônjuge aí, entendeu? Eu falo, meu Deus, como que é isso? Assim, todos os comentaristas com os quais eu convivi e convivo vivem assim. Existe um termo que define isso hoje em dia, é a famosa treta, né? Eu já ouvi uma vez de uma editora que o Olavo de Carvalho, por exemplo, era alguém viciado em tretas, ele tinha que estar o tempo inteiro provocando alguém. E eu vou contar, inclusive, uma história que isso me remeteu, isso que você disse me remeteu a essa história, que tem a ver com a língua, né? E tem a ver também com isso, porque quando eu debatia com o Olavo e tornou-se público esse debate nosso, na época do Orkut, que a garotada também não vai nem saber o que é. E na época do Orkut eu debatia muito com o Olavo, eu acho que ele estava mais certo do que eu em relação a conteúdo, muitas vezes, tanto que eu me tornei um liberal mais conservador e respeito muito mais hoje em dia legado de tradições, eu estava naquela fase mais jovem e arrogante. E o fato é o seguinte, teve uma coisa que pegou muito para ele, eu escrevi vários textos, inúmeros textos, a vaidade do Olavo, e aí ele escreveu rebatendo o homem do Mim, Rodrigo Constantino, o homem do Mim, porque ele tem um português muito bom, os textos dele tinham uma formação muito robusta, inclusive com as citações em latim e tudo que ele gostava, e aí de repente eu peguei ele falando assim, não, porque entre eu e você, ô Constantino, a diferença não, entre mim e você, entre mim e você, e aí ele surtou. Então ele escreveu o texto, o homem do Mim, e foi uma treta enorme. Mas essas discussões que eu tinha com o Olavo, a minha mulher na época, ela falava, ô Rodrigo, eu estou vendo sua
jugular aqui saltando, e você não dorme direito, para com isso, né? Então você se deixa tomar muito pelas emoções desse tipo de debate, né? Hoje tem muita gente, inclusive familiares, preocupados com o meu fígado e tudo, porque eu participo de 2 programas diários que, principalmente um deles, né, é com a mesma pessoa, mas um deles tem mais ali o embate direto, né? E às vezes é muito cansativo. E por quê? Eu não consigo deixar passar batido certas coisas. Eu tenho essa necessidade de colocar os pingos nos is, lutar pelo aquilo que eu vejo como verdade, né? Então, eu realmente, assim, eu sou aquele cara do brocardo, né? Popular do eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair, né? Assim, me provocou. É que nem o De Volta para o Futuro lá, que ele não podia... O Michael J. Fox, o personagem dele, não podia se chamar de chicken, né? Ele estava indo embora já, o cara, você está indo embora por quê? Você é um chicken? Aí ele, você me chamou do quê? E aí pronto, ele entrava na briga, né? Então, eu sou mais ou menos assim, se pegarem ali no ponto fraco, eu vou reagir, não tem jeito. O interessante é que a sua família está preocupada com o seu fígado, mas ela não está analisando o seu coração, e o seu coração está nisso, e ponto, né? E a gente tem aí o que, sei lá, o que vê, e a gente aprende muito, e por aí vai. Mas tem que ter uma válvula de escape, na minha opinião, né? Tem que ter alguma coisa para desopilar, tem que ter extravasar, né? Seja um exercício físico, a bateria, no caso, porque é uma coisa que, obviamente, tem um fator psicossomático em muitas, inclusive doenças, né? Que é muito difícil você separar mente e corpo totalmente. Então, é óbvio que isso afeta. É óbvio que o excesso de angústia, o excesso de até raiva, quando essas paixões, né, que tomam conta, é óbvio que isso tem um grau de influência ali, até mesmo na saúde física, né? Mente sã, corpo são, né? Então tem que ter uma preocupação com onde extravasar esse tipo de coisa. Exato. Uma coisa que eu percebi é que a maioria dessas pessoas aí que eu conheço, estou evitando falar nome, né? Óbvio, não posso falar nome. Essas pessoas nem bebem muito, nem se divertem tanto, assim. Porque elas precisam estar o tempo inteiro ligadas. Porque a qualquer momento pode ocorrer alguma coisa no cenário político. E é bem interessante. Então, isso que eu posso revelar aqui, talvez como um pequeno segredo, né? Eu levo tudo que eu falo a sério e, como eu disse, eu sou genuíno. Mas eu não levo tão a sério assim, como é que eu posso colocar? Eu acho que eu amadureci o suficiente para entender que eu não vou salvar o mundo, né? Essa pretensão arrogante que o Hayek, que é um escritor que eu gosto muito, chamava de um economista, que andou chafurdando por outras áreas, como a própria psicologia, ele chamava de arrogância fatal, que é o título de um dos livros dele mais famosos. Eu não tenho essa pretensão, eu faço minha parte, é um trabalho, às vezes um feedback que eu recebo que coloca muita responsabilidade, assim, não, você não sabe a importância, você tem uma importância, eu falo assim, olha só, a maior importância que eu tenho é para minha família, para os meus filhos. Então, por exemplo, final de semana eu me dou sim ao luxo, eu diria quase a obrigação de dar uma relaxada em relação a isso. Vou ficar com a minha família, passar tempo com os amigos, vou tocar minha bateria, porque... e bebida, então, nem se fala. Eu confesso que eu adoro os aforismos do Karl Kraus, que era, inclusive, conterrâneo e da mesma época do Freud, né? E ele tem um maravilhoso sobre abstinência, né? O que são todas as aventuras de Baco perto dos devaneios dos abstinentes, alguma coisa assim, não é exatamente essa frase, mas a ideia é essa, né? Então, assim, cuidado com as suas paixões, controle suas paixões, mas cuidado para não dar asas soltas à sua razão. Eu adoro essa também, porque a paixão política, quando você realmente entra numa vibe, né, de que você enxergou a luz, você é um ungido, né, do alto da sua torre de marfim, onde a razão com R maiúsculo te iluminou, né? E você vai ser esse profeta, esse guia da humanidade.
olha, isso é de um perigo que eu já tenho maturidade suficiente para entender que isso acaba mal, né? Tem um livro chamado Pureza Fatal, muito, muito importante, que é uma biografia do Robespierre, né, que era o incorruptível. Então eu sou mais humilde em relação ao meu papel para não me dar essa importância toda. Isso faz com que eu não fique nesse clima. E bebida, então, repito, desconfio. Desconfio de quem é abstinente. Que não bebe. E você tem uma memória maravilhosa, né? É impressionante como você cita nomes e frases, e enfim, eu já li muito na vida e eu olho às vezes para determinados livros que eu li, eu falo, gente, eu não sei contar absolutamente nada dessa história. E você não, né? Você tem alguma coisa? Você fala, é nato isso? Assim? Não, eu tenho uma boa memória, tenho, e isso sempre foi uma coisa que eu usei a meu favor em discussões, seja com pais, com irmãos, ou com esposa, ou filhos, né? Eu lembro, eu falo assim, aquilo que você disse, né? Então eu tenho boa memória. Mas eu tenho para mim, Cíntia, que muita gente tem memória nada desprezível, mas ela é simplesmente canalizada para aquilo que é do interesse ou da paixão. Eu vou dar um exemplo, né? O meu irmão, né? Ele é capaz de nomear a escalação do Flamengo, se duvidar, desde 86. Ele sabe todos os títulos, ele sabe em cima de quem foram as vitórias. Ele tem uma memória incrível para o Flamengo, né? Eu tenho memória boa musical, minha memória é muito boa. Essas músicas que eu tenho gravado no meu canal, eu escutava muito, né? Mas eu não escuto necessariamente com frequência recente. Eu pego ela 4 vezes, 5, escuto e vou gravar. Então eu tenho uma boa memória musical, eu lembro das frases, do solo da guitarra, e eu tenho boa memória com algumas datas e nomes e citações. Eu tinha um arquivo de citações dos pensadores, eu gostava disso. Eu gosto muito do poder de síntese. É por isso que eu admiro muito o chargista. Coisas que você está tentando desenvolver num texto inteiro com 3.000 toques, né? E o sujeito vai lá num desenho e consegue sintetizar. Um exemplo claro é o que está acontecendo agora no Oriente Médio, quando o chargista vai lá e coloca o terrorista do Hamas. Vamos polemizar um pouquinho com política, né? Ou geopolítica. Quando ele bota o terrorista do Hamas atrás, dos civis, né, se escondendo como escudo humano, os civis à guisa de escudo humano para o terrorista. Enquanto que do lado de Israel, as Forças Armadas estão fazendo o contrário, estão à frente da população para protegê-la, né? Isso sintetizou com perfeição tudo que eu vou escrever sobre o assunto. Então eu admiro muito, eu respeito muito o poder de síntese, a concisão. Por isso que eu não gosto de enrolação, eu não gosto de gente muito prolixa, né? Isso que vai, sai, volta no raciocínio, não consegue chegar ao ponto. Isso me exaspera. Até porque, como eu disse antes, eu sou acelerado. Então eu sou muito objetivo, né? Muito straight to the point. E isso. E outra coisa, eu gostava, né? Eu gostava de, quando eu comecei a ler mais, de usar isso. Aí tinha uma coisa mais ali de juvenil, né? De impressionar. O uso de expressões em latim, por exemplo, ou então termos bonitos. Tem um texto que eu escrevi, confesso, com a ajuda de um dicionário, mas o título já era assim, O Ósculo do Batráquio. Era sobre Lula, era sobre o sapo barbudo. Vamos polemizar um pouquinho mais e politizar esse assunto. Mas era o Ósculo do Batráquio. E eu mandei esse texto e amigos do meu pai. Vai ter aqui para o povo. Amigos do meu pai viravam e falavam assim, rapaz, eu não consegui entender metade do seu texto. Né? Eu escrevia no Globo, eu tinha coluna no Globo durante 6 anos, eu escrevia um sobre o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. O Paulo Guedes me deu um feedback. Falou assim, Rodrigo, que texto? E eu tinha leitores que falavam assim, quando eu te conheci, você é um garoto, você tem 30 e poucos anos, eu achava que você tinha 70 e poucos. Então, assim, mas de novo, isso está dentro daquele figurino de que eu envelheci antes do tempo, né? Eu brincava muito isso, que eu falava assim, não, eu tenho 80 anos de alma, né? Eu sou velho de espírito. E você é muito disciplinado também, né? Sou. Sim, você trabalha horas num dia.
Eu trabalho sem parar quase, né? De novo, eu estou sempre fazendo alguma coisa. É muito raro eu estar de bobeira relaxando, né? Eu preciso disso. Às vezes eu comprei uma vitrola, fico relaxando. Mas assim, é raro. Eu sou um pouco hiperativo, né? Mas hoje em dia, o que acontece? Eu entro ao vivo de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho a minha live, eu tenho a Rede TV, eu tenho a Jovem Pan, eu escrevo coluna para a Revista Oeste, para Jornal de Santa Catarina, Notícias do Dia, para a Gazeta do Povo, que é um blog diário, né? Uma coisa diferente, tudo diferente. Tudo diferente, tudo exclusivo, né? Tudo com exclusividade. Então, assim, é uma coisa muito puxada. Aceito, inclusive, várias entrevistas, lives e tudo, totalmente pela causa, né? Uma coisa que eu tenho dificuldade, às vezes, de dizer não, né? Então, hoje mesmo já aceitei uma agora de um site de direito e tudo, falou assim, não, uma entrevista, eu falei assim, mas não tenho tempo na agenda. Não, você escolhe o horário, aí ferrou, né? Você não tem rota de fuga. Eu falei, tá bom, então pode ser sexta-feira de tarde, no meio da tarde, porque é a única coisa que eu tenho. O cara, pode. Então tá bom. Então eu aceito muita coisa, né? E isso realmente me toma muito tempo. É um ideal de qualidade de vida para mim hoje em dia, Cíntia? Não. Eu estou lendo menos do que eu queria, estou passando menos tempo com a minha família, apesar de eu trabalhar em casa, né? Então isso é um ativo, porque o meu filho está muito comigo aqui, qualquer break que eu tenha, qualquer intervalo eu vou lá, brinco com ele 10 minutos, 20 minutos e tem qualidade, né? Então eu não perco tempo em trânsito, eu não perco tempo em almoço de negócio, né? Social, que tem um lado bom também, óbvio, tem um lado bom, né? Desse convívio. E outra coisa que eu sempre respondi, qual é o segredo para você conseguir fazer tanta coisa? Além de eu ser rápido, acelerado e bem produtivo nisso que eu faço, né, eu basicamente não ligo TV. Eu não vejo basicamente televisão. Eu não vejo muito esporte, eu gostaria de ver mais. Eu tenho um grupo do pôquer semanal aqui, volta e meia surge o assunto, o tênis, o futebol, não sei o que, eu sou meio peixe fora d'água, eu sou meio alienado, né? Então, assim, novela, isso, nunca perdi tempo com isso, Big Brother, essas coisas, eu realmente não vejo. Então, assim, o tempo que eu vejo muita gente dedicando a esse tipo de atividade, eu não faço, né? E o tempo é escasso, só tem 24 horas no dia. Então, eu estou fazendo normalmente isso que me interessa mais, né? Então, a gente pode chegar à conclusão, né, no sentido assim de dar aí um conselho para quem, uma sugestão para quem quer ter um vocabulário como o seu, que, número 1, a pessoa precisa cuidar bem do tempo dela, né? Não perder a TV aí se torna, e a internet com certeza se tornam inimigos. Número 2, que ela precisa ler. E número 3, que ela precisa anotar as coisas que ela lê. Seria isso? Olha, basicamente, assim, eu não tenho mistério. Eu tenho até eu fiz um curso voltado para adolescentes, mirando na minha filha, eu olhava o exemplo dela, das amigas, falei, não, vou fazer um curso, né, quase assim uma autoajuda filosófica para a garotada. E esse curso não adianta perguntar que não está disponível não, mas eu penso até de repente em refazê-lo. Mas assim, tinha um capítulo ali que era basicamente até uma lição do mercado financeiro, né? Evite as trilhas para o sucesso, evite os atalhos, né? Você não fica forte tomando bomba, né? Você é obviamente uma pessoa que tem um perfil atlético e tudo mais, e você sabe que isso tem que tem um custo, né? No pain, no gain, como eles dizem nos Estados Unidos. Então, não fica magra tomando bolinha, não tem mágica, não tem bala de prata, e você não fica inteligente lendo 3 linhas sobre Nietzsche em 10 minutos. Não adianta. Então, assim, a receita, Cíntia, é você realmente mergulhar a sério. Então, além o meu vocabulário, que modéstia às favas não é ruim, é muito melhor, inclusive, do que a minha gramática, que é mais compromissada, mas o meu vocabulário, ele vem de leitura, não tem mistério aqui, né? Lê. Então você adquire o vocabulário, você enriquece o seu vocabulário, a sua formulação de, inclusive, sentenças e até o raciocínio, ajuda a pensar, concatenar, né, as coisas que às vezes estão mais avulsas, mais aleatórias. Então, não tem mistério aqui, Cíntia. Eu acho que a pessoa tem que sentar o bumbum na cadeira e dedicar tempo a isso, né? Há muita leitura,
façam, eu vou fazer o jabá aqui, façam o curso de uma professora como o da Cíntia, né? Porque você vai ter, porque tem isso também, né? Às vezes você não tem atalho, mas sem dúvida existem recomendações, existem guias que te economizam tempo. Então são coisas diferentes, né? Assim, ó, eu não tenho atalho para chegar do ponto A ao ponto B. Tá bom, mas tem um cara aqui que já fez o percurso e ele preparou um guia. Você quer? Ou você vai querer redescobrir o melhor caminho, né? Então, assim, é óbvio que um grau de tutoria, né, faz diferença. Hoje em dia eu percebo isso, né? Como seria útil se alguém virasse para mim e falasse assim, Rodrigo, não lê isso agora não, porque é meio indigesto. Não lê Assim Falou Zaratustra com 20 anos não, cara. Dá um tempinho, tá? Vai ler outras coisas, porque você não vai nem entender e vai interpretar tudo de forma muito primária, né? E às vezes tosca, né? Então, óbvio que a tutoria ela tem o seu valor. Você tem que escolher a autoridade, não tem jeito. Nós fazemos isso o tempo todo em todas as áreas, inclusive na ciência, que eu vejo esse bando de jornalistas falar em ciência, sem sequer entender o que é método científico e tudo mais. Então, até na ciência nós escolhemos autoridades. Ninguém vive replicando experimentos científicos o tempo inteiro para provar por A mais B aquilo que toma como verdade absoluta, como certeza científica. Então nós tomamos como verdade porque nós temos algum tipo de autoridade também até nesse campo, né? Agora, outra coisa, eu me tornei, e sempre fui muito liberal também, hoje eu sou mais conservador em algumas coisas, costumes e política, né? Mas liberal em relação à tolerância com os erros alheios, né? Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto de repetir muito, que é assim, mesmo os nécios têm direito às suas estultices, né? Porque nós não podemos querer controlar, cercear liberdade alheia, porque alguma coisa que está sendo dita nos dói no ouvido ou nos parece a maior bizarrice do mundo. Então, o mundo, de fato, mais plural, mais tolerante, com a divergência de ideias, né? Isso realmente é importante. Tem muito mequetrefe por aí, Cíntia. Tem muito mequetrefe por aí. Mas nós temos que ser um pouquinho mais, até compassivos com ele. Às vezes eu não sou, não. Às vezes eu peco. Maravilha. Olha, a gente tem 10 minutinhos. Agora a gente vai para o nosso bate e volta. Para quem é novo aqui, é um momento em que eu pego palavras, expressões do convidado, da realidade do convidado, da profissão dele, e faço umas certas brincadeiras linguísticas e o convidado fala o que vier à cabeça dele, tá? Então vamos lá. Um conhecido político brasileiro, nos diversos pronunciamentos que faz, insiste em dizer: nós vai mudar, pra mim fazer e problema. Seria esse o verdadeiro discurso de ódio? Olha, esse é o discurso analfabeto, né? E eu vou te... Como deu bateria baixa aqui, como dói no ouvido, né? Principalmente o pra mim fazer. É muito comum no Brasil, a gente sabe, né? Mas é uma coisa que agride a língua de tal forma que eu confesso que eu não sei se é pós ou preconceito, mas eu formo uma opinião negativa da pessoa se ela mandar uma dessas comigo. Para mim, fazer dói. O que é mais difícil? Convencer os extremistas de que ser de direita não significa ser fascista, ou fazer com que o brasileiro escreva fascista corretamente? A segunda hipótese é mais desafiadora, né? Eles ignoram, comem o S, e não sabem também o que significa o termo, não estudaram, não conhecem os ideólogos por trás de Mussolini, porque o fascismo não nasceu de ignorantes, não, nasceu de pensadores. Como diz um pensador que eu gosto muito, o Jean-François Revel, da Academia Francesa, ele diz o seguinte: se os comunistas e os nazistas e os fascistas fossem todos uns imbecis, seria tão mais fácil, né, derrotá-los. Não, tem muito intelectual por trás desses pensamentos totalitários. O mundo acabou. De um lado, restou a esquerda caviar, título do seu livro, que você tanto ama.
Do outro, as aranhas marrons. Para qual lado você vai? Caramba, como é que você descobriu isso, cara? Como é que você descobriu isso? Sherlock Holmes. Eu caso com uma esquerdista caviar, não tem problema. Eu viro esquerdista caviar, mas não me coloca perto de uma aranha marrom. Você tem pânico de aranha marrom, né? Ai, que ótimo. Tá. Um pretendente e eu estávamos combinando um encontro para esta semana. De repente, fui surpreendida por um, abre aspas, vamos se ver mais tarde, fecha aspas. Imediatamente, cancelei o encontro. Deveria ser essa a verdadeira cultura do cancelamento? Devia. Isso seria muito mais saudável para a sociedade brasileira e para a cultura brasileira se fosse apenas esse o cancelamento e não o que eles promovem aí, com uma pegada bem fascistoide, diga-se de passagem. Maria Jacobina seria um possível nome para uma filha sua? Em hipótese alguma. Qualquer coisa que remeta a jacobinos, eu saio correndo e fujo. São perigosíssimos. Extremista de centro, paradoxo ou cara de pau mesmo? Soa como um oxímoro, mas eu diria que existe sim. Eu mesmo cunhei, né, a expressão radicais de centro, que são os típicos isentões, que eles se dizem moderados nas ideias, mas na conduta, na postura, eles são bastante intolerantes, intransigentes e até mesmo radicais, né, extremistas. Se o Tiririca estivesse no fronte da CPI, teríamos uma CPI circense raiz? Isso. Mas mesmo assim, não obstante, contudo, não seria tarefa trivial, simplória, superar o que estamos vendo. Eu acho que o relator Renan Calheiros está fazendo um ótimo trabalho em relação a isso, se o assunto é circense. Última. Em um de seus filmes, Woody Allen, debochado, disse: entre o Papa e o ar-condicionado, eu fico com o ar-condicionado. Você, entre o politicamente correto na linguagem e o ar-condicionado, fica com o quê? Eu tolero até mesmo esse assassinato da língua, né, com todes e essa inflexão absurda, os gêneros, os pronomes, eu aceito até isso, mas fico no ar-condicionado, fico no conforto. Eu já brinquei uma vez e repito aqui, o Carrier, que inclusive dá nome a uma marca e foi o grande inventor aí do ar-condicionado, ele merecia ser canonizado. Que invenção espetacular. Promovamos o encontro, então, entre você e o Woody Allen. E agora eu termino com uma pergunta metafórica, e aí você pode falar o que vier à sua cabeça, que é a pergunta que todas nós, professores de português, fazemos. Sujeito ou predicado? Ai, meu Deus. Fuga pela tangente. Nenhum nem outro? Nenhum nem outro. Isentão, em cima do muro, tucano. Maravilha, Rodrigo, muito, muito, muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com você, ainda mais agora, tendo certeza do que eu já imaginava, né? Que seu tempo era tão escasso. Foi uma honra, aí, ó, cheio de corações. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito e pessoas como você que chegaram até o ponto, né? É o que eu falei, você é de uma envergadura intelectual fora do comum e independentemente da crença, de ideologia das pessoas aqui, você precisa ser respeitado. É impressionante. Então, muito obrigada, parabéns e por mais Rodrigos, assim, com toda essa inteligência e essa sagacidade e esse apelo, esse gosto pelo trabalho que você tem. Muito obrigado, Cíntia. Agradeço muito realmente as palavras lisonjeosas e generosas da sua parte, né? E foi um prazer participar aqui do bate-papo e até a próxima. Combinado, gente. Boa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.